Hello guys! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Inglês Next Level, Inglês no YouTube. Hoje nós iremos aprender uma aula muito boa aqui, uma aula de muita utilidade, que é como perguntar e falar as horas em inglês. Mas antes de começar a aula, deixa o seu like aí pra gente, se inscreva no canal para dar aquela força. Então, bora para o vídeo. E a primeira coisa que nós iremos aprender é How to ask for the time in English. Como pedir as horas em inglês, como perguntar as horas em inglês. E no inglês há diversas formas de fazer isso. E a maneira mais comum é What time is it? Que horas são? What time is it? Que horas são? Mas além dessa forma, que é uma mais comum de se perguntar as horas, há outras formas como What's the time? Qual é a hora? What's the time? E também, have you got the time? Você tem horas? Have you got the time? E também tem uma maneira mais educada de se pedir as horas, como Could you tell me the time? Could you tell me the time? Poderia me dizer as horas? Bom, agora que nós aprendemos a perguntar as horas em inglês, nós iremos aprender How to tell the time in English. Como falar as horas em inglês, como dizer as horas em inglês. E primeiro nós vamos aprender a falar as horas cheias em inglês, ou seja, as horas em ponto. Por exemplo, nosso relógio aqui agora está marcando 10 horas. Como nós podemos falar 10 horas em inglês? Vamos ver o exemplo. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Então repare nessa palavra grifada de vermelho. Nós sempre usaremos o'clock para se referir às horas cheias, às horas em ponto. Vamos ver um outro exemplo. Agora são 7 horas, né? Está marcando 7 horas no nosso relógio. Como ficaria 7 horas em ponto em inglês? Vamos ver. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Então é a mesma coisa, não muda. Você vai falar as horas, né? E logo em seguida você vai utilizar essa palavra, o'clock. Ok, pessoal? Mas agora, como nós podemos falar as horas mais os minutos em inglês? Bom, no inglês há duas formas de fazer isso. E a primeira forma ela é bem parecida com a nossa. Nós falamos as horas primeiro e os minutos depois. Então vejam bem esse exemplo, nós temos 6 horas e 20 minutos marcados no nosso relógio. Então vamos ver como a gente pode falar 6 e 20 em inglês. It's 6:20. It's 6:20. Como eu disse, a gente fala as horas primeiro e os minutos depois. Mas quando a gente fala em português, a gente fala são 6 e 20. Né? A gente fala um E entre as horas e os minutos. No inglês a gente não vai utilizar isso, a gente não vai falar It's 6:20. Ok? A gente não fala isso, isso é super errado. A gente vai falar simplesmente as horas e os minutos. It's 6:20. Ok? Então vamos ver agora outro exemplo aqui. Agora está marcando 4:17. Como a gente pode falar? It's 4:17. It's 4:17. Então a mesma coisa, as horas primeiro e os minutos depois. It's 4:17. Ok, pessoal, nós temos um exemplo diferente aqui agora. 3 horas e 4 minutos. Mas preste atenção nos minutos. Nós temos o número 0 e o número 4 ali. Então, quando nós pegamos uma hora com minutos de 1 ao 9, que são seguidos do número 0, nós vamos referir esse número 0 como se fosse uma letra O em inglês. Ou. Então, nós vamos falar as horas mais os minutos. Porém, antes dos minutos, né, que são de 1 ao 9, nós vamos falar esse ou. Vai ficar dessa forma. It's 3:04. It's 3:04. Ok? Então é a mesma coisa, nós falamos as horas primeiro e os minutos depois. Porém, antes de minutos de 1 ao 9, que são seguidos do número 0, nós falamos ou, ok? Vamos ver outro exemplo. Agora 11 e 7. Como nós podemos falar 11 e 7? It's 11:07. Então é a mesma coisa, horas mais os minutos. Porém, antes do 7, né, nós falamos o ou, que se refere ao número 0, ok? Então, minutos de 1 ao 9, que são seguidos do número 0, nós vamos referir ao número 0 como ou, que seria o O em inglês, ok? Bom, agora nosso relógio está marcando 8 horas em ponto, mas espera aí, a gente já aprendeu a falar as horas em ponto em inglês, não é? Mas como a gente pode se referir a um período do dia? Por exemplo, poderia ser 8 horas da manhã ou 8 horas da noite, não é verdade? Então, como nós podemos fazer isso? Bom, há duas abreviações em latim que nós vamos utilizar para fazer isso, que são AM e PM. AM significa antes do meio-dia e PM significa após o meio-dia.
Então, para períodos como manhã, tarde e à noite, nós vamos utilizar essas abreviações. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, 8 horas da manhã. Como nós podemos falar 8 horas da manhã em inglês? Vamos ver o exemplo. It's 8 o'clock a.m. It's 8 o'clock a.m. Então, nós vamos falar as horas normais e logo depois nós vamos utilizar essas abreviações. Como são 8 horas da manhã, nós vamos utilizar a.m., que é antes do meio-dia. Mas e se fosse 8 horas da noite? Como nós podemos falar 8 horas da noite em inglês? Vamos ver. It's 8 o'clock p.m. It's 8 o'clock p.m. Então, todo horário após o meio-dia nós vamos utilizar a abreviação p.m., que se refere a após o meio-dia, ok? Porém, pessoal, além de utilizar essas abreviações, há uma forma bem parecida como nós falamos em português. Imagine que fosse 10h30 da manhã. Então, nós poderíamos falar dessa forma também. It's 10:30 in the morning. It's 10:30 in the morning. Então, como nós utilizamos as expressões da manhã, da tarde e da noite, nós podemos falar assim também no inglês. In the morning, in the afternoon, in the evening, ok? Vamos pegar um outro exemplo à tarde agora. It's 2:15 in the afternoon. It's 2:15 in the afternoon. Então são 2h15 da tarde. E da noite, como ficaria? It's 9:25 in the evening. It's 9:25 in the evening. São 9h25 da noite. Ok? Então, é bem parecido da forma que a gente fala. Ok? Mas e meio-dia e meia-noite em inglês? Como a gente pode falar esses horários em inglês? Há uma forma específica de falar isso? Vamos ver. Se agora, por exemplo, estivesse marcando meio-dia em inglês, como a gente falaria meio-dia em inglês? It's noon ou it's midday. Então a gente pode utilizar essas duas maneiras de falar meio-dia em inglês. It's noon ou it's midday. Ok? E meia-noite? Como seria meia-noite? It's midnight. It's midnight. Beleza? Meia-noite seria dessa forma. It's midnight. Pessoal, a gente acabou de aprender a primeira forma de falar as horas em inglês, que é falar nas horas primeiro e os minutos depois. Agora a gente vai aprender a segunda forma, que é um pouco diferente, porém é a maneira mais comum de se falar as horas em inglês. Então, nos primeiros 30 minutos de uma hora, a gente vai falar uma palavra, utilizar uma palavra, que é past, ok? Grava essa palavra, past. E como eu disse, naquela primeira forma que nós vimos, a gente fala as horas primeiro e os minutos depois. Nessa segunda forma, a gente vai falar os minutos primeiro e as horas depois, ok? Então vai ficar dessa forma. It's 18 past 4. It's 18 past 4. Então aqui a gente falou os minutos primeiro, mais o past, que é aquela palavra que eu disse, que a gente usa nos primeiros 30 minutos. E só em seguida nós falamos as horas. As horas vão ficar no final, ok? Então ficou dessa maneira. It's 18 past 4. Vamos ver outro exemplo. 10h26. Então, gravou aquela palavra, past, ok? Não esqueça ela. Vai ficar dessa forma. It's 26 past 10. It's 26 past 10. Então, como eu disse, a gente vai falar os minutos primeiro, o past, mais as horas, ok? It's 26 past 10. Beleza? Ok, agora nós temos uma outra hora aqui, 11 horas e 15 minutos. E pessoal, para se referir a esses 15 minutos, nós podemos utilizar a palavra quarter. Quarter. Então, se nós fôssemos utilizar a palavra quarter para falar as horas em inglês, ficaria dessa forma. It's a quarter past 11. It's a quarter past 11. Então, esse quarter é a mesma coisa que 15 minutos, ok? Ele se refere ao 15. E como eu disse, a gente fala os minutos primeiro, mais o past e as horas depois. Então, it's a quarter past 11. Agora imagine que estivesse marcando esse horário no seu relógio e alguém te perguntasse as horas. Como você responderia em português? Eu acredito que a maioria das pessoas responderiam, são 10h30. Algumas outras são 10h30. E no português nós geralmente utilizamos essa palavra, né, meia, para se referir a meia hora de uma hora. E no inglês também tem uma palavra para se referir a meia hora, que é half. Então, neste caso, 10h30 ficaria dessa forma. It's half past 10. It's half past 10. Então, como eu disse, a gente fala os minutos primeiro, mais o past e as horas depois. Ok?
Então grava isso, que é muito importante, porque eles utilizam muito isso, como a gente também utiliza muito meia hora. Agora, pessoal, como eu falei com vocês, nos primeiros 30 minutos nós utilizamos aquela palavra past. Só que passando desses 30 minutos, desses primeiros 30 minutos, nós não vamos utilizá-la mais. Nos últimos 30 minutos, nós vamos utilizar outra palavra, que é o to, ok? Que é equivalente ao nosso falta tanto para tanto, ok? Por exemplo, agora está marcando 7h55. A gente pode falar falta 5 para as 8, né? Então a gente pode falar esse to, que é equivalente ao nosso falta tanto para tanto, ok? E ficaria dessa forma. It's 5 to 8. It's 5 to 8. São 5 para as 8, ok? Um outro exemplo. 9h40. 20 para as 10. A gente poderia falar It's 20 to 10. It's 20 to 10. Ok? Então, nos últimos 30 minutos, nós vamos utilizar essa palavra to. Mais um último exemplo aqui, pessoal. Agora está marcando 1h45. 15 para as 2. Então, como eu disse, a gente pode falar aquela palavra quarter para se referir aos 15. Então, ficaria dessa forma. It's a quarter to 2. It's a quarter to 2. Certo? Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Mas ainda não feche o vídeo, não feche porque eu tenho algo muito importante para te ajudar no seu aprendizado de inglês. E quero te fazer uma pergunta primeiro. Responda sim ou não. Imagina que a gente está fazendo uma enquete aqui pelo Instagram, beleza? Você tem dificuldade em avançar de nível no inglês ou sente que não está progredindo? Bom, se sim, eu entendo, porque eu já passei por isso. Eu entendo a sua frustração. E eu sei como é desanimador estudar e continuar não entendendo e nem conseguir se expressar em inglês. Eu sei como isso é muito chato. Então eu vou deixar um vídeo aqui que irá te mostrar como você pode alcançar a tão desejável fluência. Ou seja, o que você realmente tem que fazer para não ficar estagnado e aprender inglês de uma vez por todas. E para ver o vídeo é só clicar no link azul da descrição aqui embaixo, que você será redirecionado para o vídeo. E é isso. Eu espero que você veja, vai te ajudar muito. E quero agradecer a vocês por terem assistido até o final. Que vocês possam deixar o like de vocês e se inscrever no canal. E vejo vocês na próxima aula. Um abração, tchau!